Olá, tudo bem? Nós muitas vezes, estou continuando aqui um dos 3 pensamentos que eu disse que ia gravar a respeito da história de Jacó. Nós muitas vezes dizemos que Jacó era enganador, né? Fala assim, não, mas até na Bíblia fala que Jacó era enganador. Mas se você for ver Gênesis 25, 26, vai dizer que ele se chamava Jacó porque ele nasceu com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. Jacó era aquele que agarrava, aquele que é persistente, que não deixa soltar. E você vê isso também em Gênesis, quando ele luta com o anjo, acho que em Gênesis 33, se eu não me engano. Mas aí muitos vão dizer assim, Lucas, mas a Bíblia diz que Jacó, ele enganou. Diz sim. Mas sabe quem diz que Jacó tinha enganado? Esaú, em Gênesis 27, 36, ele diz assim, quando ele fica sabendo que Jacó tinha ficado com a bênção do irmão, ele diz assim, e disse mais Esaú, não se chama com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou? Tomou-me, olha a expressão que ele usa, tomou-me o direito de primogenitura e agora tirou-me a bênção e disse ainda, não reservaste para mim bênção alguma? Essa última frase ele está falando com o pai dele. Sabe, nós infelizmente vivemos numa geração de Esaús. Esaú não tinha coragem de virar para trás e lembrar que na realidade, se você for ver Gênesis 25, do 27 ao 34, diz que eles cresceram, Esaú era caçador, Jacó era pastor, e um belo dia ele volta com fome, e o irmão dele tinha feito uma sopa. E aí ele vira e pede ao irmão da sopa, o irmão fala assim, olha, eu até te dou da sopa, se você me vender o seu direito de primogenitura. E ele ainda fala assim, eu tô para morrer de fome, de que me vale esse direito? E no 33 diz assim, então disse Jacó, jura-me primeiro. Isso é Gênesis 25, 33. Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe, nós vivemos numa geração que tem esse espírito. As pessoas são capazes de virar e falar assim, a culpa é dele, me enganou, me falou mal de mim, me caluniou. A pergunta é, quando é que você e eu vamos ter coragem de assumir as nossas responsabilidades? Esaú disse que Jacó era enganador, que tinha tomado a primogenitura dele, mas ele não deu coragem de bater no peito e falar assim, eu desprezei a primogenitura, eu vendi ela. A pergunta é, nós vivemos num tempo que muita gente está usando desculpa para não servir a Deus, para não congregar, para não ser dizimista, para não amar o próximo, só dizendo assim, mas por que eu vou fazer? Porque a culpa é daquele pastor que pregou mentira, a culpa é daquela pessoa que fala que é profeta, mas vive fazendo coisa errada, a culpa é do fulano de tal que diz que é crente, mas, ei, que dia que você vai bater no peito e falar assim, olha, eu sou um vagabundo safado, eu tô me escondendo de servir a Deus. Você acha que você vai prestar conta a Deus pelo que os outros fazem de errado? Não. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Se o outro está fazendo errado, deixa ele em paz, que Deus vai cobrar dele. A pergunta é, quando é que você e eu vamos parar de querer pôr rótulos nos outros? Como Esaú tentou pôr de enganador em Jacó, sendo que, na verdade, ele é quem havia desprezado a bênção do Senhor. Que o Senhor nos ensine a ser, ao menos, honestos com Deus e conosco mesmo, para que a gente não descubra tarde demais que os rótulos que a gente tentou colocar nos outros, arrumando justificativa para os nossos erros, não enganam ao Senhor. Que Deus nos ensine a encarar a verdade enquanto é tempo de nós sermos transformados, porque o que os outros fizeram não é problema nosso, mas a maneira como a gente reage é. Esaú desprezou a bênção, a vendeu, depois quis dizer que ela foi tomada, como se ele tivesse sido roubado, mas ele participou do acordo. Que Deus não nos deixe participar de acordos tão ruins quanto o de Esaú, e muito menos de querer culpar os outros pela nossa falta de compromisso com o Deus da bênção. Que Deus nos abençoe.